Glória a Deus pela vida do Bispo Edenilson. A gente conhece já há uns 15 anos de encontros com Deus, né? E sempre eu vi muita unção na vida dele, muita sinceridade. A gente tem uma afinidade no Espírito, isso é de Deus, amados. Então eu me sinto muito bem estar com os irmãos, uma igreja de Deus que está crescendo e vai crescer mais. Vou falar de algo que você já sabe, não há novidade, né? É sempre bom ouvir as mesmas coisas. A excelência do ensino é a gente ouvir repetidamente. A repetição ela é a excelência do ensino. Paulo escrevendo em Filipenses 3:1, ele diz que eu nunca me canso de dizer as mesmas coisas. Então o que eu vou dizer, você já sabe. Mas como a unção de Deus, os irmãos oraram, jejuaram, vai cooperar com essa palavra. E vai produzir algo em nosso coração. Jeremias 17:14, sara-me, Senhor, e sararei. E serei salvo, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Só Deus pode nos sarar. A obra é toda dele do começo ao fim. Não tem participação de mãos humanas. A obra ela é toda de Deus, do começo ao fim. Por isso que Ele é Salvador. Não disse se você se salvar, mas seu filho vos libertar. Por isso que Ele é Salvador. Precisamos compreender que é de fé em fé, como diz Romanos 1,17, porque Ele derrama graça sobre graça. É de fé em fé porque nós precisamos aprender qual é a nossa parte. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos o porquê a semente não germina. Porque é a terra que faz com que a semente germine. É o tipo de solo. Dependendo do tipo de solo, a semente não germina. Se for cheio de espinhos, cheio de pedras. E todos nós nascemos terra ruim. Todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Como essa glória opera e como nós cooperamos com a glória? Que nós possamos aprender isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então um dia você ouviu o Evangelho, creu, e o Senhor entrou no seu espírito. Todos que receberam o Senhor Jesus Cristo, tem Ele morando no seu coração para sempre, amém, amados? Então quando você recebeu o Senhor Jesus Cristo, o teu espírito que estava morto, foi recriado, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O teu espírito, ele é tão santo agora como será lá no céu, como será daqui a 1000 anos. A terça parte tua, o teu espírito, ele é igualzinho ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 6:17 diz que aquele que se une com o Senhor é um só com Ele no espírito. A Bíblia diz, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, que já recebemos uma nova natureza, através dela já escapamos das seduções do pecado. Então nosso espírito, ele está pronto, irmãos. O Senhor fez assim, ó, num piscar de olhos, irmãos, Ele nos fez de novo. O homem, quando morreu, ele morreu no espírito, porque Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. O espírito tem 3 partes, irmãos. É a percepção, a revelação e a comunhão. Então, através do Espírito, o homem tinha comunhão com Deus. E quando ele não morreu fisicamente, ele continuou existindo fisicamente. A alma do homem continuou tendo sentimentos, pensamentos, desejos, mas ele morreu espiritualmente. Por isso Deus começou no Espírito. Amém? O Espírito do homem foi recriado instantaneamente, amados. O Espírito do homem, ele foi tocado pelo Senhor e foi recriado de maneira que diz Romanos 7, 22 e 23. Depois eu passo novamente para os irmãos, porque se vocês forem procurar, acabam se distraindo com a palavra. Então depois eu passo a palavra e os irmãos podem ouvir novamente. Então Romanos 7, 22 e 23, que o meu novo eu criado em Cristo Jesus, tenho prazer na lei do Senhor. O meu novo eu que foi recriado em Cristo Jesus, ele ama a Deus, ele ama a Bíblia, ele ama as almas, o meu espírito, mas a minha alma, ela está totalmente detonada. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, o nosso nível de santidade é 0. O Senhor tem que começar do 0. É aqui que está a humilhação da carne, irmãos, que a carne não gosta de ouvir isso aqui. Por isso que diz em Mateus 18, 1 e 2, se nós não fizermos como criancinha, não podemos entrar no reino dos céus. Porque Ele não vai aceitar nada manufaturado. Ele vai fazer tudo
Tudo tem que ser feito por Ele, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito, agradável. Tudo que a carne faz é perfeito. O Senhor não remenda, o Senhor não coloca vinhos novos em odres velhos. Ele faz tudo novo. E assim como Ele recriou o nosso espírito, agora Ele vai trabalhar na nossa alma. Isso dura a vida inteira. Em 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, diz que quando Ele vier, nós seremos como Ele, perfeitos. Mas aqui, você começa do zero e vai santificando. Quem sabe até 99%, mas 100% não, só na glória. Aqui é só pelo sangue mesmo, só pelo sangue de Jesus. Todos nós somos muito imperfeitos ainda na alma. A alma é pensamentos, sentimentos e desejos. Mente, emoções e vontade. Essas 3 áreas é que o Senhor precisa curar. Nós precisamos compreender como cooperar no processo. E é algo tão maravilhoso quando é do jeito de Deus, dá certo. Quando nós entendemos, irmãos, que do jeito de Deus não requer esforço nem suor, porque isso foi da queda. As coisas de Deus não é por força nem por violência, é por revelação. Entende? Se o machado está cego, tem que criar muito esforço. Mas se ele está bem afiado, você bate, a árvore cai. Então, a sabedoria dá mais resultado do que o esforço na carne. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A alma do homem precisa ser curada. Como que nós vamos fazer isso aí? A nível de mente, emoção e também a vontade. Nós vamos falar um pouco mais, porque esse assunto é tão longo, irmãos, eu não quero cansar os irmãos, quero ser breve. Amanhã eu estarei aqui novamente falando 2 horas sobre esse assunto, porque esse assunto ele é muito tremendo, muito longo. Ele é muito importante. A alma do homem está totalmente detonada, mas o homem, pela soberba da carne, tenta encobrir e guardar território e dizer que já está curado. Então o Senhor não pode curar. Jesus disse: eu não vim para aqueles que pensam que são sãos, mas sim para aqueles que reconhecem que são doentes. A soberba não deixa. Quem precisa é o outro, é o outro, é o outro. Por que você pecou, Adão? Foi a mulher que tu me deu. Por que você pecou? Foi a serpente. Por que a serpente? Ela olhou e falou: tá bom, não tinha mais nem colocar. Desculpa em quem. Veja. No Antigo Testamento nós vemos que Deus ensina como cooperar. Ele diz isto em Oséias 14, 1 e 2. Volta, ó Israel, arrepende-te, converte-te. Arrependei-vos e convertei-vos. Todos os profetas do Antigo Testamento chamam os homens ao arrependimento e à conversão. Depois nós vemos também em Joel capítulo 2, 12, que é citado lá no Pentecostes. Ele diz: arrependam-se, se humilhem, chorem, jejuem, e eu vou derramar um avivamento sobre vocês. A primeira pregação no Novo Testamento é de João Batista. João Batista pregando em Mateus capítulo 3, versículo 2 e 3, ele diz assim: arrependam-se, convertam-se. Aí está tudo em unidade, a palavra é um. Aí vem o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz: arrependei e vos convertei. Convertei-vos e arrependei-vos. Puxa vida. Aí vem os discípulos em Lucas 24, 47, ele diz: vão, preguem um arrependimento e a conversão. Aí vem Paulo em Atos 17, 20 e prega: Deus não levando em conta o tempo da ignorância, e diz para os homens agora: arrependam-se e convertam-se. Então foi Paulo, Jesus, os discípulos, os apóstolos. Aí vem Tiago 4,9, diz: humilhai-vos, arrependei-vos. Aí vem Pedro, 1 Pedro 5,6, fala: se humilhem, se arrependam, se convertam. Aí vem João no Apocalipse 2,5, diz: arrependa-te e converta-te. Veja, arrepender-se e converter-se. O homem está tão detonado na alma, e como disse o bispo Edenilson, se você der um passo para frente, você vai enfrentar o quê? Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Você dá um passo para frente, todo ataque às trevas promove um contra-ataque das trevas. Quando você der um passo para frente, seja na obra ou na tua vida espiritual, todo passo que você quiser crescer em obediência, você vai ter um ataque das trevas. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, Salmo 8 diz. Então qual é o respaldo para você dar um passo para frente? Você precisa dar um passo na direção do Senhor antes. O contrário de desobediência não é obediência. O contrário de desobediência é arrependimento. Não é o ler: estou fazendo errado. Tá bom, Deus, prometo para o Senhor, não vou fazer mais. Isso é trapo de imundícia.
Arrependimento é o seguinte: eu leio e digo, é verdade, estou errando nesse ponto. Senhor, tem misericórdia, cobre com o teu sangue, muda a minha vida nessa área. E eu oro hoje, misturo com oração, imposição de mãos e jejum, e eu vou diante do Senhor e Ele me transforma naquela área. E o nível de arrependimento é o nível que eu tenho força para ir para frente. Veja, todo passo que eu dou para frente, que eu não tiver comunhão com o Senhor, ou eu vou cair, ou eu vou fingir. Entende? Se eu der um passo para frente, ou eu vou cair, ou eu vou fingir. Mas eu nunca vou conseguir prevalecer. Sem mim, João 15,5, nada. 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 Absolutamente nada. O arrependimento, ele é um dom. Por isso as pessoas, elas leem a Bíblia e têm remorso. O que é o remorso? Tá bom, Deus, eu estou errado mesmo. Sou miserável, uma peste, uma praga, não valo nada. Isso não é arrependimento. Isso aí é remorso. É o que Judas teve. A carne não pode produzir o milagre do arrependimento. Porque o Novo Testamento é um presente. Quando alguém morre, uma pessoa rica morre, ela escreve um testamento. E nesse testamento ela passa gratuitamente tudo que ela juntou para aquelas pessoas que ela lembra, que ela ama, que ela conhece. Passa de presente, a pessoa não tem que fazer nada, só tem que ter conquistado o testador. Se ele se lembrar de você quando está fazendo testamento, você recebe, senão não. Jesus lembrou de você e escreveu o Novo Testamento. Portanto, tudo no Novo Testamento é dom, é presente, é grátis, é de graça. Não pode ser produzido por você para ele. João 3,27 diz que o homem não tem nada se não receber do céu. E a Bíblia diz em Tiago 1,17 que todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Portanto, o homem tem que receber absolutamente tudo. Nada que eu fizer de mim mesmo, Deus aceitará, como não aceitou o trabalho de Marta e como não aceitou a oferta de Caim. Eu preciso compreender que se Deus disse arrependimento e fé, como diz em Marcos 1,15, o que eu preciso? Eu preciso receber o dom do arrependimento e o dom da fé. Porque senão eu vou fingir que estou arrependido, tentar me arrepender e tentar crer, eu vou me esforçar. E isso não é pelo esforço. Se você permanecer em mim e se nutrir de graça, você vai crescer e vai dar muito fruto. O fruto é produzido pelo milagre da comunhão. Então, o arrependimento é um dom. Você pode ler na sua Bíblia? Atos capítulo 5, versículo 31. Atos 5:31 e Atos 11:18. Fala do dom do arrependimento. Eu passo a vida inteira fingindo que estou arrependido e faço de novo, e peço perdão e faço de novo, e finjo, escondo, olho para o lado, ninguém viu e faço de novo. Eu vou ficar a vida inteira tentando produzir isso, porque isso vem de Deus aos humildes. Isso só pode ser recebido de Deus, o dom do arrependimento. Atos 5:31, Atos 11:18. Portanto, até para me arrepender eu preciso do Salvador. Porque nem para arrepender a carne presta. Eu preciso do Senhor 100%. Você sabe quanto que tinha de santificação o ladrão da cruz? Ele tinha 0 de santificação. Ele disse assim: eu mereço estar aqui, eu sou um pecador, mas o Senhor é um rei. Quando entrar no reino, lembra de mim? Arrependimento e fé. Se ele descesse da cruz, ele ia entrar num processo de santificação. Mas ele arrependeu e creu e foi salvo. Nós somos salvos pela graça através da fé. E a Bíblia diz que o que? A fé é o que, irmãos? Efésios 2:8. É dom de Deus. Portanto, nessa noite nós vamos pedir 2 dons. Que tal começar do zero, começar do começo, como foi falado de recomeço? Vamos pedir, ao invés de tentar produzir, vamos pedir: Senhor, converte-me, eu me converterei. Sarani, sararei. Ao invés de eu tentar, eu tenho que largar isso, eu sou crente, eu tenho que largar com isso. Se eu vou para o inferno? Não, eu tenho que parar com isso, porque os irmãos vão descobrir que eu não vou fazer. Irmão, não é nada disso. Não é por medo, não é por necessidade. Deus ama o que dá com alegria. Por isso Deus não muda o nosso comportamento, Ele muda o querer e depois o efetuar. Deus primeiro muda a nossa disposição para que nós obedecemos com alegria. Isso é um milagre. Eu posso obedecer por medo. Jesus vai voltar. Se Ele voltar e me pega assim, eu vou para o inferno. Eu tenho que parar. Isso não vale nada, isso é trapo de imundícia.
Mas quando eu tenho a renovação do Espírito, eu consigo renunciar ao pecado. Isso é um milagre. Há muita coisa que Deus quer operar em nós. Nós estamos lá no nível 10. Lá no nível 10. E Deus está... Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. A gente nem se arrependeu do pecado. A gente está ali lutando. Ai, como é bom, mas é proibido, né? Pecado. Ai, por que Deus proíbe? Isso aí é tão bom. Nem se arrependeu. Por quê? Porque o milagre não foi produzido. E quando Deus liberta, irmão, Ele não liberta você assim, tipo assim, eu tenho que fazer o que eu não gosto, vai para o céu. Tenho que fazer o que eu não gosto e não posso fazer o que eu gosto. Eu tenho que ficar assim. É isso que é a vida. Não! A libertação que Ele produz, Ele coloca nojo no pecado. Não é que você não vai fazer porque não pode. Você não vai fazer porque Ele muda a tua maneira de ver, pensar, sentir. Você começa a pensar como Deus pensa e começa a ver o pecado como Deus vê. É um milagre, irmãos. É um milagre. Quantas pessoas que estão tentando fazer a obra de Deus e lá no fundo da sua alma estão totalmente detonados, mas estão ali se esforçando. Estou me segurando. Não, eu não posso. Ai, para com isso. Ai, sai Satanás. Não é nem o Satanás, é a carne. A menina passa com a menina, sai pombagira. Nem a pombagira, é a carne. A gente começa a colocar na conta do demônio aquilo que é carne. Entende? A gente não está entendendo que não começou o processo. Porque Deus não começa, irmão, o prédio pelo 10º andar, Ele começa pelo fundamento. O arrependimento é uma coisa muito rara. Porque as pessoas, elas não pecam para não ir para o inferno e para não serem descobertas. Elas têm medo, mas elas não arrependeram-se. O arrependimento é diferente. O arrependimento é, como José disse, como farei isso se Deus está me vendo? Não importa o que as pessoas estão vendo, pensando. O que importa é que Deus está me vendo. E eu não posso ferir o coração dele. Porque Ele é minha testemunha 24 horas. Enganar você é fácil, mas Deus sabe da minha vida. E se eu não estiver andando com Ele antes de pisar aqui, Ele não será comigo na coisa mágica. Deus, agora que eu desapareça, e o Senhor fale, miserável, isso é hinduísmo. Como é que eu vou desaparecer e Deus vai falar? Como é que eu vou desaparecer e Ele vai falar através de quem? Ele vai falar através de mim. Eu não tenho que desaparecer. Sabe, irmão, essa ideia de que alguma coisa mágica... Agora o Espírito Santo, isso aí é possessão. Irmão, há uma continuidade, você anda com Deus. O que você é lá fora, Ele será com você aqui. Se eu não for com Deus lá, Ele vai estar sozinho aqui. A hora que eu orar, Ele não vai fluir, porque Ele não vai estar comigo aqui se eu não estou com Ele lá. Não adianta, irmão. Não adianta aparência. Porque eu posso dar uma de espiritual aqui, mas Deus conhece a minha vida. E eu não sou melhor que você, somente pelo sangue. Porque não é uma questão de que eu não erro, é uma questão de que nós sabemos lidar com o pecado, não ter paz no pecado, não permanecer com o pecado, combater o pecado, cobrir com o sangue, não encobrir, não esconder, mas cobrir com o sangue. Então nós vemos, amados, que o arrependimento é um dom, e a fé é um dom. Nessa noite, nós vamos orar por isso. E sem esforço, porque tudo é presente. Se alguém for te dar um presente, você tirar a mão para quanto que é, você está ofendendo. Presente, presente. O Novo Testamento é um presente. Deus te dá o dom da salvação de graça, o dom da santificação de graça, o dom da prosperidade de graça, o dom da cura divina de graça, o teu ministério de graça, o arrependimento e a fé de graça. Isso é um presente de Deus que precisamos receber. Quem não recebeu o dom do arrependimento nunca vai se arrepender. Nunca. Há muita gente, irmão, que nunca foi lavada da sua imundícia. Há muita gente nas igrejas se segurando para não pecar. Mas quando Deus liberta, irmãos, nós somos livres. Nessa noite do Senhor. Vemos então que nessa noite o Senhor quer produzir algo em nossa vida. A fé é dom. Efésios 2:8, 1 Coríntios 12:9 e 1 Coríntios 3:13-2. Outra coisa, pastor, eu sei que Deus dá tudo para quem tem fé, mas a minha fé, sabe, o problema é que não tem fé. Minha fé, ela é muito reba. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que a todos Deus deu uma medida de fé. Tudo que Deus dá é muito bom. Tudo que Deus dá é perfeito.
A fé que Deus dá te une a Ele. Romanos 5, 1 e 2 diz que através da fé você tem acesso a Ele, a todas as bênçãos, e Ele tem acesso a você. Portanto, a fé que Deus te deu é muito boa. Imagine que você compra uma cola e na hora de colar não cola. Que vale essa cola? Não vale nada essa cola. Pega a cola, compra a cola, vai colar, não cola. Para que vale a cola se ela não cola? Assim a fé. Se a fé não nos une a Deus, que fé que Deus nos deu? Deu uma fé que não vale nada. A fé que Deus nos dá nos conecta a Ele. Portanto, creia que a tua fé é bem conectada com Deus. Deus pode falar com você. Deus pode operar a tua vida. Mas o grande problema todo é essa complexidade. Deus pode, mas os meus sentimentos, os meus desejos, os meus pensamentos, e aí, como é que eu faço? Nós vamos falar isso amanhã, 2 horas sobre esse assunto. Vamos falar sobre isso. Sobre como lidar com pensamentos, sentimentos e desejos e como colocar isso, porque uma coisa te digo, irmãos, Deus nos deu o domínio sobre a miséria, sobre a doença, Deus nos deu o domínio sobre o mundo, o pecado, sobre Satanás, mas uma coisa que ninguém sabe, Deus nos deu o domínio sobre a nossa carne. Teus sentimentos devem obediência a você. Quando você não tinha o Espírito Santo, você era guiado. Ficava triste? Então ficava triste, escravo. Mas hoje, o salmista diz no Salmo 56:3, no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Veja o ataque. A alma diz, está com medo, cala a boca, confie no Senhor. E uma coisa te digo, irmãos, a Bíblia diz que ainda que eu duvide com a minha cabeça, com a minha alma, se no meu espírito decidir crer, é computado como fé perfeita. Jesus disse assim, se você disser a este monte, não duvidar no seu espírito, coração. Então às vezes você está crendo, mas tem aquela dúvida, cara, não vai dar certo. Não vai dar errado. Não tem problema nessas vozes. Se você continuar, eu estou crendo, estou confiando, a fé do Senhor está operando, Deus continua operando, porque Ele não leva em conta. Ele não leva em conta isso. Amados, nós não temos mais tempo, mas eu quero orar. Porque o milagre da graça é assim, irmãos. Num segundo o cego não via. Aí Jesus dizia assim, vê. E ele vê. O Senhor é tão tremendo que Ele faz em 1 segundo aquilo que a gente não faz em 100 anos, irmãos. Num instante eu não conseguia lidar com essas emoções, com esses impulsos, com esses desejos. Num segundo. No outro segundo eu posso. Porque a palavra de Deus, ela não é informação, ela é espírito. João 6,63. A palavra não traz só informação para a tua cabeça, há uma virtude aqui fluindo, confirmando isso. Trabalhar do espírito, amém? Isso é tudo. Elias pode orar, gritar, mas se Deus não mandar fogo, ele vai ser apedrejado. Então o que vemos é que a palavra de Deus, ela transmite graça. Ela produz efeito, ela não volta vazia. Quando nós oramos no Espírito, o Senhor confirma. E o milagre acontece instantaneamente. A pessoa, mas o que está acontecendo? Aí você vai ouvir alguém dizendo assim, mas como você mudou? Só dizer, não mudei, Deus me mudou. A glória é dele. Agora, eu parei de fumar, você não para de fumar. Porque eu parei, eu parei, porque eu parei, eu sou bom. Aí a glória é tua. Mas se o Senhor te libertar, você fala, olha, eu cumpri na tua fraqueza, porque eu também já passei, é difícil, mas Jesus me libertou, eu orei, eu busquei, Ele também liberta você. Aí a glória do Senhor. Mas geralmente o legalista, ele para com algumas coisas, diz lá em Isaías 58, ele ora, jejua, para depois pegar o microfone e diz assim, vocês, seus canais, aí é púlpito contra povo, né? Seus canais, se convertam, né? Graças a Deus que o bispo de não é assim, mas o que precisamos compreender é que se o pregador não se inclui na mensagem, ele é um anticristo. Se eu nessa noite não preciso do que você precisa, então eu sou uma espécie de Cristo. Sou uma espécie superior, uma raça superior. Púlpito versus povo. Aqui é o ungido, aí é a plebe. O que é isso, irmão? Isso é religião. Nós somos um corpo, todos somos iguais. Grande aqui é o Senhor Jesus Cristo. E nessa atmosfera, Deus tem 2 presentes, irmãos. O dom do arrependimento e o dom da fé.
E quando Deus te dá o dom do arrependimento, você vai encontrar níveis mais profundos. Aquilo que você dizia, me perdoa, aí você faz de novo. Me perdoa, faz de novo. Aí de repente você começa a sentir uma tristeza por aquilo, um nojo por aquilo. E você continua pedindo, e Deus vai aperfeiçoando o dom, porque o dom ele é aperfeiçoado. E cada dia, irmãos, a tua visão em relação àquele pecado vai mudando, porque você não está se esforçando, você está recebendo. Você não está produzindo para Deus, você não está fazendo para Deus, você está fazendo com Deus pelo milagre do Senhor. Se coloque em pé. Quem crê, amados, que Deus vai fazer um milagre? Ele não nos reuniu aqui para recebermos informações. O principal alvo de Jesus, como palavra, não é trazer informação, mas o principal alvo de Jesus era trazer vivificação, porque os homens estavam mortos. Chegaram num cadáver e você sabia quanto custou esse caixão aqui? Sabe como é que vai ficar tua viúva lá? Essa pessoa, rapaz, você sabe quanto custou lá? Ele pega e te recebe com frieza, assim, nem dá bola, porque ele está morto. Ele nem liga o que você está falando. Ele te recebe com frieza. Agora, antes de nós qualquer coisa, precisamos ser vivificados na área de arrependimento e de fé. Quando o Senhor começa a vivificar a nossa raiz, que é arrependimento e fé, o fruto é inevitável. Toda árvore que cresce saudável, ela vai frutificar, irmãos, infalivelmente. Você não tem que estar de olho no fruto, mas na raiz. Olhando firmemente, tua comunhão com o Senhor. E você vai se alimentando da graça, o caule vai sarando e o fruto é inevitável. Jesus disse, eu vos escolhi, vos ungir para que deem muito fruto e fruto que permaneça. Feche seus olhos. Pai querido, estamos na dependência total do Senhor. Nós de nós mesmos não podemos produzir isso. O Senhor é Salvador. Portanto, Pai, nos perdoa as vezes que tentamos nos arrepender, que nós nos jogamos no chão e ficamos ali remorciando, ficamos ali falando palavras bonitas para o Senhor, tentando te impressionar com nossas lágrimas, mas até as nossas lágrimas precisam ser cobertas com o sangue de Jesus, porque até o nosso arrependimento é fraco, até o nosso arrependimento é imperfeito. Queremos substituir agora, Pai, tudo aquilo que é humano por aquilo que é glória, Pai. Queremos agora que o nosso coração seja inundado pelo dom do arrependimento e da fé. Leva-nos ao arrependimento e à fé, que o Senhor diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Pai, há uma época de milagres, há uma época de frutificação, uma colheita. Os últimos dias da igreja na terra será feito por pessoas saradas. Será feito por pessoas que dependem do Senhor 100%. Nada que é humano presta na nova criação, Pai. Portanto, agora, Pai, eu quero profetizar o milagre maior, que o Senhor transformou água em vinho. O maior milagre agora no nosso coração. O maior milagre, Senhor, muda. Muda, Senhor, a nossa maneira de pensar, sentir, agir, falar, reagir. Muda aquilo que só o Senhor, a espada do Espírito, penetra lá entre a alma e o Espírito. Só o Senhor pode penetrar na nossa alma e mudar as disposições da nossa alma. Nós não podemos fabricar isso, Pai. Nós não podemos, mas o Senhor pode. E agora, num ato de fé, nós estamos recebendo o dom do arrependimento, o dom da fé. É presente, receba agora. A tua vida muda agora, em nome de Jesus. Nunca mais você será o mesmo. A unção muda a visão e o desempenho. Josué foi cheio do Espírito Santo, porque Moisés pôs sobre ele a sua mão. E a unção do Senhor agora mudou o nosso coração. Você vai ver, amados, que isso que nós tivemos aqui nessa noite não foi emoção, empolgação, religião, foi um milagre. Deus nos deu. Porque o que pede, recebe. E eu tenho certeza, Mateus 18:18 diz, o que dois ligarem será feito. E eu li com você agora, em nome de Jesus Cristo. As palmas louvam o Senhor Jesus.